O Santo Deus de amor é Rei da criação, Rei da criação. Na luz envolto está, para sempre reinará. O Deus da salvação, Deus da salvação. Grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno e imortal, princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador, Deus conosco está. Ele é o Trino Deus, Ele é o Trino Deus. Grandioso é o Senhor, cantarei grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno e imortal, princípio e final, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
Senhoras, senhores, a Igreja Batista da Liberdade dá-lhes boas-vindas nesta noite, quando Eduardo e Laís, depois de se habilitarem perante as leis deste país e havendo este pastor recebido a sua certidão de habilitação para o casamento religioso com efeitos civis, aqui comparecem para buscar a bênção de Deus. É bom conhecer a família, é bom conhecer os amigos, é bom conhecer aqueles que vêm prestigiar este casal que aprove ao Senhor unir pela bênção do casamento. Eu quero orar neste instante pedindo a bênção do Senhor sobre este momento, sobre esta solenidade, este casamento religioso com efeitos civis. Ao termo da cerimônia religiosa será lido o termo do casamento para encaminhamento ao cartório competente. Oremos. Senhor Deus, neste momento de celebração da família, instituição tua para o ser humano, neste momento em que esses irmãos, esses jovens comparecem em tua presença, o que te pedimos é que as músicas que aqui se ouvirem, a palavra que há de ser lida, a mensagem breve que há de ser comunicada, os compromissos que aqui hão de ser assumidos, tudo seja para a tua honra e para a tua glória, e para a bênção desta família, deste casal e de toda a sua constelação familiar. Está conosco nesse momento, porque nós oramos no bendito e precioso nome de Jesus. Amém. Eduardo e Laís, fiquei a pensar no que seria a essência do casamento. A palavra que resumiria, que apresentaria a essência, o quid proprium do casamento. E descobri que é uma palavra bem simples, monossilábica. Quase em todas as línguas a que a gente tem acesso também é monossilábica. A essência do casamento é sim. Se não houvesse sim, não haveria casamento. Muito casamento não aconteceu por falta do sim. Eu quero ler esta escritura que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz o seguinte: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Pois tantas quantas foram as promessas de Deus, nele está o sim. Quanto é por ele, o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Dirá o participante desta cerimônia, mas que tem a ver esta palavra com sim e com o casamento? Tem tudo a ver. O nosso Deus é um Deus de promessas e de cumprimento. As suas promessas não falham. Um dos hinos aqui cantados foi: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. O casamento, meus amigos, e especialmente vocês dois, o casamento não é uma invenção humana, não é uma criação do engenho humano, não é o resultado de experiências mal sucedidas de outras formas de convivência do ser humano. O casamento é uma instituição divina para o bem de suas criaturas. Eu fico pensando no momento da criação. Os animais,
os pássaros foram criados aos pares. Mas o homem foi criado e olhava os passarinhos a conversar, os animais também juntos. Ele sentia a falta de alguém com quem conversar, com quem conviver, com quem compartilhar. Eu imagino que o homem, Adão é o mesmo que humanidade, é Adão e é a humanidade. Ele devia pedir a Deus: Senhor, cura a minha solidão. Por que os passarinhos, os animais têm sua companheira e eu não tenho? Diz o livro de Gênesis, o capítulo 2, 18, disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Portanto, houve o sim de Deus ao anseio humano. O homem pediu e Deus disse: você tem razão, não é bom que você esteja sozinho. Há um autor suíço, Franz Lenhardt, que parodia esse texto de Gênesis e diz: o homem só não é bom. Porque as virtudes cristãs, as virtudes de nossa fé, são eminentemente sociais. Quem ama, ama alguém. Quem é justo em relação a alguém. Quem é bom em relação a alguém. Diz Heidegger que o ser humano é um Mitsein, é um ser com. Aristóteles fala do ser humano como um animal político, isto é, vive na polis, vive em comunidade. Nós precisamos da outra pessoa. E Deus então atendeu. Reparem como o casamento é o sim de Deus às necessidades mais profundas de suas criaturas. Nós precisamos de companheirismo, nós precisamos de oportunidade e ambiente de um legítimo amor, nós precisamos de comunicação, de diálogo. Deus viu essa necessidade, Deus deu-se conta disso. E é interessante que Jesus, que participou da obra criada, nada do que foi feito sem Ele. Ele inaugurou o seu ministério terreno numa festa de casamento, em Caná de Galileia, abençoando a instituição criada pelo Deus triuno. Portanto, o casamento é um sim de Deus, um amoroso sim à necessidade humana. Mas o casamento é também um sim humano à providência de Deus. Em Gênesis nós lemos que quando Deus formou Eva do lado de Adão, quando Adão a viu, aquela mulher linda, como toda noiva é o dia mais lindo da vida de uma mulher, o dia em que é noiva, o dia que adentra a casa de Deus, um ambiente de culto para o seu casamento. Pois bem, quando Adão viu essa mulher, disse: agora sim, esta é carne da minha carne, esta é osso dos meus ossos. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. O homem recebeu a sua esposa com um sim a Deus e agradecendo a Deus, porque Deus que promete em sua palavra ser fiel, Ele provê a companheira idônea para um casamento abençoado. O casamento é um sim à provisão de Deus. Deus providenciou Laís, Deus providenciou Eduardo, um para o outro. Ora, há tantas mulheres no mundo, milhares, milhões, e se pensarmos na população mundial, bilhões de mulheres. Mas Deus providenciou uma. Aliás, quando nós dizemos sim a uma mulher, ao mesmo tempo estamos dizendo não a todas as outras. Milhares, milhões e bilhões. Quando há 60 anos eu disse sim à minha esposa, à minha noiva então, eu disse não a todas as mulheres e continuei ao longo da vida, nestes 60 anos, a dizer não a toda e qualquer mulher,
porque ela é a mulher da minha vida. Eu sou o marido dela. Meus irmãos, o casamento é um sim, mas é um sim também de um para o outro. E um sim, não apenas repetido aqui perante o oficiante, perante as testemunhas, perante a assembleia. O sim há de ser pronunciado de um para o outro todos os dias. É o sim no dia da fartura, é o sim no dia da pobreza, é o sim no dia da saúde, é o sim no dia da enfermidade, é o sim no dia de problemas, é o sim no dia de grandes vitórias e grandes soluções. É o sim em todos os momentos. E este sim que Deus olha, que Deus ouve, este sim entre o casal é que constrói um casamento para toda a vida. O meu desejo, Eduardo e Laís, é que o casamento de vocês seja um sim até que a morte os separe, e um sim sob as bênçãos de um Deus cujas promessas se cumprem. O Deus da promessa é o Deus do sim. E o Deus que nos ouve dizer sim, num compromisso como este do casamento, Ele promete cumprir todo o bem, toda a bênção, toda a misericórdia que Ele anuncia para os seus filhos, para os seus fiéis. Eu quero, portanto, fazer uma pergunta ao Eduardo. Eduardo, você recebe livre, espontaneamente, sem qualquer constrangimento, Laís como sua legítima esposa? Sim. Sim, então aí o casamento pode acontecer, mas ainda não pode. Eu quero perguntar a Laís se você recebe livre, espontaneamente, Eduardo, como seu marido, recebe? Sim. Então, havendo sim dos dois, e um sim que vai repetir-se pela vida toda, há casamento. Você promete, Eduardo, amar Laís, cuidar dela, ser-lhe fiel, buscar tudo ao seu alcance para a felicidade dela e do casamento de vocês, até que a morte os separa. Promete? Sim. Laís, você promete amar o Eduardo, cuidar dele, ser-lhe fiel e prover por todos os meios a seu alcance a felicidade dele e do seu casamento em todos os dias que Deus lhes conceder? Promete? Eu quero saber se vocês têm as alianças que selarão esse compromisso. Aliança é compromisso, é pacto. Vejo que estes anéis são feitos de metal precioso. Realmente, o metal que cingiu a fronte dos reis. Mas eu vejo que esses anéis são círculos
constituem círculos perfeitos em que não encontro qualquer emenda ou fissura. Esses anéis devem falar de um casamento que deve ser sem fissuras, um casamento completo, um casamento íntegro, um casamento à prova de todas as provas. Vejo que estes anéis postos um ao lado do outro constituem o sinal do infinito. Que seja infinito nos termos da vida terrena, enquanto vocês viverem, os compromissos do seu casamento. Neste momento, eu gostaria que Eduardo pusesse na mão da sua noiva, que se tornará esposa, este anel com o seguinte compromisso. Laís, eu te amo. eu te amo. E com este anel, E com este anel, eu te recebo eu te recebo como minha esposa. como minha esposa. E prometo amar-te, E prometo amar-te, cuidar de ti, cuidar de ti, fazer tudo para a tua felicidade fazer tudo para a tua felicidade e para a felicidade do nosso casamento, e para a felicidade do nosso casamento. em todo o tempo de vida que Deus nos der. Em todo o tempo de vida que Deus nos der. Prometo ser-te fiel, Prometo ser-te fiel, teu amigo, teu amigo, teu companheiro, teu companheiro, até que a morte nos separe. até que a morte nos separe. E agora você vai. Eduardo, Eu te amo. eu te amo. Com esse anel, E com este anel, eu te recebo como meu esposo. eu te recebo como meu esposo Prometo e prometo amar-te, amar-te, cuidar de ti, cuidar de ti, fazer o máximo a meu alcance fazer o máximo ao meu alcance para a tua felicidade para a tua felicidade e a felicidade de nosso casamento. e a felicidade de nosso casamento. Prometo ser-te fiel, Prometo ser-te fiel, companheira companheira e amiga, e amiga, até que a morte nos separe. até que a morte nos separe. Amém. E agora, diante desta congregação, diante das testemunhas, diante da família, eu lhes apresento o novo casal, Eduardo e Laís. Pode olhar para o auditório, uma salva de palmas para eles. E agora, o Eduardo pode beijá-la. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, tu que instituíste o casamento e formaste a família, queres abençoar, e nós te pedimos que abençoes este casal. Que Eduardo e Laís formem um casal segundo o teu coração, e no seu compromisso conjugal, selado diante de ti, possa um amar ao outro, um ajudar o outro, os dois caminhando juntos, olhando para o mesmo propósito, procurando observar os ensinos de tua palavra
que constitui plantas e especificações para a construção de um casamento feliz. Dá-lhe, Senhor, um casamento e uma família cheios de graça, de bênção e de alegria. Nós oramos por todos os casais aqui presentes, para que de igual modo recebam a tua graça e formem e fortaleçam uniões que bendigam o teu nome e que abençoem a família brasileira. É a oração que fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Termo de casamento religioso com efeito civil. No dia 6 de agosto de 2016, às 18 horas, na Igreja Batista da Liberdade, nesta capital, a Rua Santo Amaro, número 412, Bela Vista, em lugar acessível a qualquer pessoa, de portas abertas, perante o celebrante, pastor Irlande Pereira de Azevedo, e na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, após haverem afirmado o propósito de se casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bens os nubentes, Eduardo Lísias de Oliveira e Silva e Laís Jacobe Fernandes de Souza. Ele, Eduardo Lísias de Oliveira e Silva, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 4 de outubro de 1985, em Pimenta Bueno, Rondônia, domiciliado e residente à Rua Francisca Miquelina, número 258, apartamento 52, na Bela Vista, São Paulo, filho de Edson Silva e de Eneida Gonçalves de Oliveira e Silva. O contraente continuou a assinar o mesmo nome. Ela, Laís Jacobe Fernandes de Souza, brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida no dia 29 de dezembro de 1986, em São Paulo, capital, domiciliada e residente à Rua Francisca Miquelina, número 258, apartamento 52, Bela Vista, São Paulo, filha de Marcondes Fernandes de Souza e de Leni Jacobe. A contraente passou a assinar o nome de Laís Jacobe Fernandes de Souza e Silva. O casamento foi celebrado segundo o rito da Igreja Batista da Liberdade, nos termos da Lei dos Registros Públicos, número 6.015, de 31/12/1973, mediante a apresentação da certidão de habilitação civil do oficial de registro civil das pessoas naturais, do 17º Subdistrito Bela Vista, São Paulo, do que lavrei este termo no livro próprio. Este termo e aquele, lidos e achados conforme, vão devidamente assinados pelo celebrante, cônjuges e testemunhas. O referido é verdade e dou fé. Eu vou assinar, depois os nubentes, depois as testemunhas qualificadas. São 3 assinaturas, uma no livro e 2 na certidão, na cópia da certidão. A igreja fica com 1, porque se os noivos resolverem viajar, passar 3 meses viajando, nós levamos ao cartório, porque tem que ser levado ao cartório tempestivamente. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, venha o teu reino,
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as alegrias do Espírito Santo sejam com este casal, Eduardo e Laís, com todas as famílias que aqui se ajuntam e com a Igreja do Senhor que se espalha por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Haverá agora os cumprimentos. Jesus was, when Jesus was, happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, he washed some things away. Jesus was, oh, when Jesus was, when Jesus was, he washed the sins away. He was made all to us, phantom fight and play. He won't rejoice every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was.
Jesus washed, when Jesus washed, he washed the sins away. Oh, happy day, oh, happy day. Eu deixo a bênção araônica, que se encontra lá no livro de Números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, sobre o novo Israel de Deus. Fique a paz e a bênção do Senhor sobre vocês. Amém. Happy day, oh happy day, when Jesus washed, oh when Jesus washed, when Jesus washed, he washed the sins away. Oh happy day, oh happy day. Oh, happy day when Jesus was.